Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Marcos Vinícius. Hoje é mais uma aula de geografia. Nesse sábado nós vamos abordar a urbanização e a economia da América Latina, né? Um tema que eu já mandei uma apostila no grupo, mandei uma videoaula também e inclusive mandei atividade no grupo, né? No aplicativo Google Sala de Aula, certo? Então, hoje nós vamos falar, né, como eu já tinha dito, sobre a urbanização da América Latina, né, quais foram esses fatores, né, que levaram a América Latina a esse caminho, desse processo de urbanização, deixando a vida no campo, né, as pessoas deixando a vida no campo e partindo para morar em grandes cidades. A urbanização dos países da América Latina, ocorrida principalmente a partir de meados do século XX, né, mais especificamente em 1950, se deu devido a vários fatores. Então nós vamos conhecer alguns desses fatores que levaram, né, a esse processo de urbanização em meados ali, né, aproximadamente em 1950. Movimento migratório devido ao aumento da concentração fundiária, certo? Esse aumento da concentração fundiária, ela aconteceu principalmente no final do século XX, quando começou a surgir os grandes proprietários de terra, né? Então, pessoas começaram a comprar grandes lotes de terra, né? E começaram a ter propriedades muito grandes. Com isso, né, as pessoas começaram a ficar sem terras para poder fazer o seu cultivo, né? A questão da agricultura familiar, ela vende a cair por terra nesse processo, porque não tem como você concorrer no mercado contra um grande detentor de terras, onde tem toda uma questão de maquinário e poder econômico. O desenvolvimento da atividade industrial, né, é um exemplo ocorrido nos países como Brasil, México e Argentina, né? Apesar de nós brasileiros, né, os mexicanos e os argentinos, nós não sermos considerados países industrializados, né, extremamente industrializados, como é o caso da Europa, foi sim desenvolvida uma indústria nesses países que incentivou para que as pessoas pudessem morar nessas grandes metrópoles, nessas grandes cidades. Geração de postos de trabalho nas fábricas, no comércio e no setor de serviços. Ora, se eu vivo em uma cidade que me oferece serviço em uma fábrica, certo? Por exemplo, se emprega 1.000 pessoas em uma determinada fábrica, citando aqui como exemplo, claro que o movimento no comércio vai aumentar. Então, os postos de trabalho no comércio também aumentam, a questão do setor de serviços também, ele é beneficiado por esse processo, entendeu? Então está tudo interligado nesse processo de urbanização também. Outro fator que nós podemos descrever aqui é a modernização do campo, que eliminou milhares de postos de trabalho. Ora, um trabalho que era feito por 100 operários, uma máquina colheitadeira, né? Que era feito por 100 trabalhadores rurais, uma máquina colheitadeira ela pode fazer em 1 hora, em 2 horas de trabalho. Então esses postos de trabalho começaram a desaparecer, né? Os trabalhadores começaram a ficar ociosos e ficarem sem trabalho, o que tomou, né, o que levou esses trabalhadores a se mudar para grandes cidades à procura de serviços, né, naqueles 3 setores lá, que é a indústria, o comércio e o setor de serviços. Os países da América Latina com um alto índice de urbanização. Quais são eles, pessoal? Nós podemos citar aqui como países, né? Nós podemos citar Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Os países com menos urbanização é a Guiana e a Guiana Francesa.
A América Latina é a mais urbanizada das regiões subdesenvolvidas, segundo as Nações Unidas para a População. Essas regiões têm cerca de 78% de urbanização. Então, o que significa que 78% dessa população que vive nesses determinados países vivem em cidades, pessoal, não vivem em zonas rurais, em sítios, em fazendas, certo? Eles vivem na zona urbana, eles fazem parte desse processo da urbanização. Bem maior que outros países, como o exemplo da África e da Ásia, que apenas 40% da sua população vive em cidades. A metropolização. Mas, primeiramente, nós vamos abordar o que é metrópole. Metrópole é uma cidade que ela é extremamente grande, certo? É uma cidade que caberiam milhares de cidades dentro dela. É uma metrópole, é uma grande cidade. A metropolização é um dos aspectos importantes da urbanização da América Latina, devido ao fato da ocorrência de correntes migratórias que deslocam-se principalmente para maiores centros urbanos onde existe maior oferta de postos de trabalho. Foi um exemplo de um fluxo migratório que aconteceu aqui no Nordeste, né? Se nós formos comparar há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nós tínhamos um processo migratório muito grande para São Paulo, certo? Onde as pessoas procuravam empregos em obras, né? No setor de serviço, no setor de indústria, para poder escapar da pobreza aqui no Nordeste, entendeu? Hoje, nós podemos citar aqui na nossa região o fluxo migratório para Minas Gerais, né? Muitas pessoas à procura de serviço, até mesmo no campo, vão para Minas Gerais para poder... claro que não fazem parte desse processo de urbanização, porque elas vão trabalhar no campo, né? Mas existe sim esse fluxo migratório. Geram, assim, algumas das maiores cidades do mundo. Um exemplo dessas metrópoles, né, dessas enormes cidades, é a cidade do México, São Paulo, né? São Paulo, que é uma, se eu não me engano, ela está entre as 5 maiores cidades do mundo. O Rio de Janeiro. As grandes metrópoles da América Latina são a cidade do México, Lima, no Peru, Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, e Buenos Aires, na Argentina. A urbanização excludente. A urbanização na América Latina ocorreu de forma desorganizada, surgindo assim áreas urbanas extremamente deterioradas, pois uma grande parcela da população não tem acesso aos serviços urbanos essenciais, como acesso a moradias adequadas, saneamento básico, segurança e coleta de lixo, né? São exemplos aí de serviços básicos que essas pessoas não têm acesso. Ora, um exemplo, nós podemos citar um exemplo aqui das favelas do Rio de Janeiro. Quando o Rio de Janeiro começou esse processo de industrialização, atraiu muitas pessoas para trabalharem na região, mas a cidade não tinha suporte para abordar, para captar essa quantidade, esse fluxo migratório que foi para lá. O que aconteceu? Começou a se formar as favelas, né, que são exemplos desse processo, certo? Dessa exclusão da urbanização, certo? Que levou a que essas pessoas que morassem nesses locais não tivessem acesso aos serviços básicos que eu tinha citado. Sendo assim, de um lado temos as áreas com uma ampla infraestrutura, melhores serviços, outros bairros totalmente carentes. Nós temos aqui um exemplo desse centro urbano, né? Com certeza lá tem saneamento básico, tem coleta de lixo, certo? Tem segurança, né? Tem uma série de fatores que favorecem
né, que são típicos da urbanização. Já, por outro lado, nós temos a periferia. A palavra periferia, pessoal, é aquela que está de fora, é aquela que está na margem, é aquela que está longe do centro, né? Então nós temos essas periferias que geralmente são barracos, né? São casas muito pequenas, onde não existe saneamento básico, onde muitas vezes os serviços básicos não chegam, nem mesmo os serviços de correio não chegam a essas regiões, certo? Onde você não tem coleta de lixo, onde você não tem a questão, como eu já tinha falado antes, do saneamento básico, né? Então são problemas urbanos e que nos últimos anos a gente viu que tende a crescer. O crescimento das atividades urbanas, sobretudo na indústria, não são capazes de gerar novos postos de trabalho na mesma proporção do que o crescimento da população nessas cidades. Então, se eu tenho uma quantidade X de postos de trabalho e eu tenho uma quantidade Y de pessoas que estão dispostas a trabalhar, que estão em idade ativa para o trabalho, e essa população Y é muito maior do que a oferta X, eu vou ter, logicamente, uma quantidade de trabalhadores desempregados, né, que estão fora desse ambiente do mercado de trabalho. Ou seja, exerce atividade sem vínculo. Claro que ninguém vive sem trabalhar, né? Não vive sem o dinheiro. Nós somos um país, nós estamos envolvidos em uma economia capitalista, onde você tem que ter dinheiro. Então, o que as pessoas fazem? Elas procuram fazer empreendimentos informais. Não é que sejam ilegais, são empreendimentos informais. Por exemplo, como vendedor de ambulante, vendedor de picolé, né? Então tem uma série de atividades, né, que estão à margem desse trabalho formal, que não tem carteira assinada, que não tem qualquer direito, né? Geralmente são empreendimentos individuais. Nos vendedores, como exemplo, né, nós temos os vendedores ambulantes, os catadores, né, e entre outros exemplos que eu já tinha citado. A economia na América Latina. A maioria dos países da América Latina apresentam uma economia praticamente voltada para o setor primário. Ou seja, o setor primário é aquele setor onde você vai produzir o bem, mas você não vai beneficiar, né? Porque quem faz o beneficiamento das matérias-primas é a indústria, nós sabemos disso. Então nós temos aí como exemplo do setor primário, nós temos a criação de gado, nós temos a agricultura, né? Nós temos a plantação de frutas, né? Nós temos a piscicultura, nós temos uma série de práticas, né, que são a base dessa economia na América Latina. Os últimos países que têm um nível de industrialização mais expressiva do que a agrícola são o Brasil, o México e a Argentina. Os únicos países, né, que tem esse nível de industrialização alta na América Latina são esses três países aí, incluindo o nosso, que é o Brasil. Estes três países apresentam características muito semelhantes no processo de industrialização. Foram motivadas por acontecimentos históricos, né? As duas guerras mundiais são um exemplo desse acontecimento histórico que influenciou no processo de industrialização. Durante esses conflitos, os países que forneciam produtos industriais para a América Latina diminuíram suas exportações por causa dos estragos causados pela guerra. Então, os produtos começaram a faltar nesses determinados países, né? Por quê? Porque o Brasil não tinha indústria, o México também não, a Argentina também não.
Quando começou a faltar esses produtos que vinham de fora, esses produtos começaram a ser fabricados nesses países, o que incentivou no processo de industrialização. Com isso, os países da América Latina se viram obrigados, como eu já tinha falado, a produzir as suas próprias mercadorias. Então, o Brasil, México e a Argentina passaram a investir no desenvolvimento de atividades industriais, sobretudo no setor de bens de consumo, como, por exemplo, vestuário, que é roupas, artigos têxteis, calçados e gêneros alimentícios e utensílios em geral. O nome dado a esse processo foi a industrialização por substituição de importações, Foi o nome que foi dado a esse processo de industrialização ocorrido na América Latina. Essa industrialização aconteceu tardiamente, por volta de meados do século XX, enquanto nos países mais ricos ocorreu por volta do século XVIII, do século XIX. Então nós estamos aí, se nós formos fazer uma comparação, nós estamos 200 anos, de atraso em relação aos países desenvolvidos. A industrialização se caracterizou pela transferência de capitais e tecnologia dos países mais industrializados para que apresentassem tecnologias deficientes, certo? Então, essa tecnologia dos países mais industrializados, ela foi transferida, ela foi transformada a partir desse processo de industrialização. Isso gerou uma dependência entre os países até os dias atuais, certo? Por exemplo, tem países que são extremamente especializados na fabricação de um produto. Então, os outros países, como não têm capacidade técnica científica para poder desenvolver um produto tão bom quanto, são obrigados a comprar desses países, Esses países, geralmente, que têm essa capacidade técnica, industrial e científica, são os países mais ricos. O Estado e a industrialização. O Estado teve uma participação intensa no processo de industrialização desses países. Através de financiamentos estrangeiros, o país investiu. Ele investiu em quê, pessoal? Em indústrias de base, como, por exemplo, a metalurgia, a siderurgia e as petrolíferas, a extração de petróleo. E construiu usinas elétricas, ampliou o sistema de transporte para poder beneficiar a implantação de indústrias em seus determinados países. Nós temos aí um exemplo, das linhas de transmissão, o investimento em energia elétrica, o investimento em linhas de trem, certo? Para que esses produtos, para que essas mercadorias pudessem chegar mais rápido até a indústria. As multinacionais na economia da América Latina. A América Latina tem suas multinacionais? Tem sim. As multinacionais têm bastante influência na economia da América Latina, exercem bastante atividades nessas regiões. São principalmente de origem dos Estados Unidos, do Japão, da Europa. Se instalam na América Latina em meados do século XX, aproximadamente nas condições favoráveis dadas pelos países, certo? Então, para que os países que não tinham capacidade técnica de implantar suas próprias indústrias, o que eles fizeram? Eles deram incentivos fiscais, mão de obra barata que existia em abundância nesses países, para que essas grandes fábricas estrangeiras se instalassem em seus países e assim incentivassem o seu processo de urbanização. De urbanização não, de industrialização. Condições favoráveis, Nós temos aqui como exemplo, como condições favoráveis, nós temos o custo reduzido da mão de obra, que foi o que eu falei antes,
a abundância de matérias-primas, a existência de um mercado consumidor grande e em expansão, a isenção de impostos, financiamentos e subsídios generosos, liberdade para remeter o lucro das empresas às matrizes, né? Então, se uma empresa ela tem um determinado lucro, uma filial tem um determinado lucro, ela tem a liberdade de mandar esse lucro para o exterior, né? Essa foi uma base, né, nesse acordo comercial que foi firmado com essas grandes multinacionais. Essas multinacionais dominam diversos ramos da indústria, né? E aqui nós temos os exemplos aqui embaixo, pessoal. Não é preciso ir muito longe, não. Nós temos a Ford, que vende carros. Nós temos a GM, indústria de carros. Nós temos a Samsung, que fabrica celulares e televisões. Nós temos a Sony também, que fabrica eletrodomésticos e televisores, né? Nós temos a Nike, que fabrica tênis, né? E aí, entre outras multinacionais, nós temos a Coca-Cola, que fabrica refrigerantes, né? O endividamento da América Latina, né? A economia da América Latina caracteriza-se também pelo grande endividamento externo, ou seja, os países que tinham pressa de se desenvolverem, de implantar uma indústria rapidamente, eles tiveram que ter capital, eles tiveram que ter dinheiro. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a pedir dinheiro emprestado aos bancos internacionais. Claro que esse dinheiro não vem de graça, né? Eles têm que pagar juros sobre esses dividendos. A origem da dívida vem desde a transferência. A origem da dívida vem desde que se tornaram independentes, né? Então, desde o processo de independência, que essas dívidas elas vêm se acumulando, elas vêm se renovando, né? O que gerou um grande endividamento. O pagamento da dívida tornou-se um grande problema devido ao fato de que os produtos agrícolas que são importados são menos valorizados que os produtos industrializados. Olha, para vocês terem uma ideia, uma tonelada de aço, se você botar na balança, equivale a um celular que vem do exterior, né? Só para vocês verem como as matérias-primas elas são desvalorizadas no mercado internacional. A divisão internacional do trabalho tornou difícil a acumulação de riquezas nos países da América Latina, tornando muito mais difícil o pagamento das dívidas. Com a industrialização, esses países contraíram ainda mais dívidas externas para promover o desenvolvimento interno, investindo em grandes obras de infraestrutura, né, como eu citei, são as usinas hidrelétricas, que é muito caro para se fazer uma usina, né, os portos para escoamento da produção, as rodovias, né, as ferrovias, tudo isso aí é extremamente caro, é muito oneroso a um país, mas também é extremamente necessário nesse processo de urbanização. De industrialização. O endividamento tornou-se um grande entrave ao desenvolvimento econômico dos países da América Latina, sobretudo a partir dos anos de 1970, quando ocorreu um crescimento dos juros no mercado internacional. Desde então, o governo tem aumentado o apoio à produção de gêneros a partir da exportação, para obter recursos para abater nos juros da dívida. Então essa foi uma estratégia usada por esses países para pelo menos irem pagando o juro da dívida internacional, que é muito alto. Certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? A aula de Geografia do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Clodomir Cardoso. Certo? Fiquem com Deus. Aproveitem aí esse final de semana para colocar as atividades em dia e até logo.